Pronto. Oi família, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para fazer uma ministração do Evangelho. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje nós vamos falar sobre alguns princípios que vão nos ajudar no dia a dia, tá bom? E o primeiro princípio que a gente vai falar é sobre a fé, que é um princípio de ação. E para falar desse princípio, eu convido aqui o meu irmão José Gomes, tá? Irmão José, acho que vamos começar então com uma oração, né? Tá bom. Eu vou fazer a oração de abertura e você faz a oração de encerramento, tá bom? Nosso querido Pai Eterno, nesse momento, humildemente, baixamos nossas cabeças e agradecemos a Ti por mais esse dia. E pedimos, Senhor, que Teu Espírito nos ajude a entender e falar mais sobre estes princípios que vamos ensinar hoje para as nossas famílias. Que Teu Espírito sempre esteja com eles e possa ajudar a todos nós a trilhar os caminhos em retidão. Estas bênçãos, humildemente pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu sou o Luiz. Eu sou o José Gomes, né? Isso. Administrador de vocês. Isso. E como hoje nós vamos falar sobre esses princípios, ele vai começar falando sobre o que é a fé. Então, a fé é uma coisa que todo mundo tem, né? Uns têm mais, outros têm menos. Aqueles que têm mais fé vai ter mais conhecimento, com certeza. E aqueles que têm dúvida, sempre está na dúvida, né? Então, é uma base que todos nós devemos ter. Um pouquinho, pelo menos um pouco, é a fé. Né? Porque a fé é que nos dá a nossa salvação também. Se não tivermos fé, não temos nada. Então, o que eu quero dizer? Olha só, a gente não consegue manter a fé totalmente lá em cima todos os dias. Porque a gente é um ser humano. E aí, sendo ser humano, a gente enfraquece. A gente fica, por exemplo, muitas vezes, fraco na fé. E por ficar fraco na fé, a gente precisa atender a alguns princípios que vai nos ajudar a manter uma base firme da fé. E para manter essa base firme da fé, eu gostaria de falar sobre como construir uma base sólida. E vamos chamar essa base sólida de tesoura da sustentação. E com essa tesoura da sustentação, a gente vai conseguir ter um tesouro de conhecimento. Você pode ajudar aqui? Segura essa faca aqui. Aí. Agora nós vamos fazer a tesoura da sustentação. Deixa eu ver aqui, essa por baixo, e essa por baixo, e essa por cima. Aí. Aqui. Tá. Essa é uma tesoura de sustentação. Com essa tesoura de sustentação, nós conseguimos colocar um peso onde ela sustentará essa base. E vamos colocar que essa base é a base da nossa fé. Mas para a nossa base, para a base da nossa fé ficar firme, nós precisamos de pilares, né? Então nós temos aqui três pilares. Pilar da oração, o pilar do estudo das Escrituras e o pilar do jejum. O que acontece se eu tirar um desses pilares? É lógico que a base da fé vai cair. Se a base da fé cair, desmoronar, a gente vai parar de fazer as outras coisas. Porque se você parar de fazer oração, também vai parar de estudar as Escrituras. E se parar de estudar as Escrituras, vai parar de fazer jejum. E o que nós aprendemos sobre o primeiro pilar? O primeiro pilar é a oração. E o que a oração é? A oração é uma forma de se comunicar com o nosso Deus.
Nós não temos um telefone ligado direto aos céus para a gente falar com o Senhor a qualquer minuto ou a qualquer hora. Não existe ainda um telefone que possa ligar assim, oh Deus, não tem. Então, eu preciso usar o princípio da oração. Por quê? Porque a oração, quando eu me ajoelho para falar com Deus, eu sinto que Ele me ouve. E Ele transmite para mim a confiança de eu continuar. E eu estudando as Escrituras, eu ganho conhecimento, fortalecendo a base da minha fé. Por quê? Porque a fé é um princípio de ação. Se não houver ação para eu fazer oração, e não houver vontade de ler as Escrituras, a minha fé é desmoronada. Ela vai cair, eu não vou conseguir, porque o pilar está saindo fora. Eu tenho que manter os 3 pilares para poder conseguir. Então, já sabemos que a oração é uma comunicação do homem para com Deus e de Deus para com o homem. É através da oração que Deus tem sempre falado a profetas, a apóstolos e a todas as pessoas que ouviram sua palavra. Então, por isso, nós precisamos do princípio de oração. E agora, para falar do outro pilar, que é o pilar do estudo das Escrituras, o meu companheiro José Gomes vai falar. Então, para termos mais conhecimento, o que precisamos fazer? Ler a Escritura. Sem o estudo da Escritura, nós vamos adquirir o conhecimento, né? E para ter o conhecimento, precisamos de ler a Escritura. A oração vem através do quê? Da fé também, né? E todas as coisas é como se fosse espinar, né? Se deixarmos de fazer uma dessas 3 sustentação, o que vai acontecer? A fé vai abalar, é como se fosse um alicerce de uma casa, né? Se você fizer o alicerce da casa bem feito, ela segura. Se fizer isso mal feito aqui, o que vai acontecer? Não cai. E quando cai, desmorona todas as coisas, né? Então precisamos de quê? Do estudo da Escritura para ter mais conhecimento. Ok. Vamos falar então agora do terceiro pilar. O terceiro pilar é o jejum. A gente sabe, o Senhor sempre disse que a gente precisa jejuar. Inclusive, Malaquias fala sobre jejum. Por acaso é esse o jejum que eu escolhi? Que a gente saia da opressão, que a gente saia do jugo e faça um jejum que seja aceitável ao Senhor. E o jejum, para ser aceitável ao Senhor, tem que ser um jejum onde a gente consiga fazer a doação do valor de 2 refeições para o fundo de jejum da igreja, para que o fundo de jejum da igreja possa cuidar das viúvas e dos órfãos. E é por isso que nós precisamos do jejum. O jejum nos torna sensíveis. Durante o tempo em que nós estamos jejuando, automaticamente nós vamos sentir mais o Espírito do Senhor. A gente vai sentir mais a sensibilidade de entender as Escrituras, a sensibilidade de receber a revelação do Espírito. Por isso, o pilar do jejum é muito importante. E se o pilar do jejum for tirado, automaticamente nós deixamos de fazer as outras coisas. Porque se você deixar de fazer uma delas, automaticamente não vai ter vontade de fazer nenhuma das outras. Por isso, precisamos manter uma base firme da fé. E aí, então, nós vamos fazer com que isso se torne um círculo eterno. Exercendo fé para fazer oração, nós estudaremos as Escrituras. Estudando as Escrituras, ganhamos maior conhecimento e fazemos o jejum. Fazendo o jejum, voltamos à estaca da oração novamente. Então, isso vai se tornar oração, estudo das Escrituras, jejum e oração, estudo das Escrituras, jejum e oração. Tornando isso sólido, é como está nesse desenho aqui, ó. Primeiro pilar, oração. Segundo pilar, estudo das Escrituras. Terceiro pilar, jejum. Retornando,
forma-se um círculo eterno, assim como o eterno é o nosso universo. O nosso universo é infinito. Por isso, estas coisas têm que se tornar infinitas para nós, para que a nossa base da fé não seja abalada. Porque se a gente tirar aqui, olha, eu vou considerar isso aqui como uma escada rolante, a gente subindo nela ao contrário. Se a gente subir pela escada rolante ao lado contrário, a gente vai exercitar muito para chegar ao topo. E se a gente parar no meio, a escada rolante nos traz ao ponto de partida. A mesma coisa é aqui. Se eu tirar qualquer um desses pilares, nossa base da fé vai desmoronar. É por isso que muita gente se afasta da igreja, porque deixa de praticar estes pilares, deixa de fortalecer esses pilares, fazendo o que esses pilares indicam para fazer: oração, estudo das Escrituras e jejum. Presto o meu testemunho que estas coisas são verdades eternas, mas são verdades que precisam ser exercitadas. Por isso, irmãos, convido a todos vocês, faço a base de convite, para que possam todos praticarem, para que fortaleçam os pilares da oração, do estudo das Escrituras e do jejum. E se fizerem isso, prometo que irão ganhar uma base sólida de fé. E tendo uma fé forte, não deixarão de fazer todas essas coisas. Deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom, eu também presto o meu testemunho, que essas coisas são verdadeiras. Se tivermos o desejo de fazer todas essas coisas, com certeza, nós seremos elevados no outro dia, né? E nós prometemos ao Senhor que faria essas coisas, né? E precisamos de fazer. Nem que seja um pouco, orar sempre, jejuar e obter a fé. Porque sem a fé, nós não vamos a lugar nenhum. Precisa ter fé, tá bom? Então, vamos fazer uma oração. Nós somos os ministradores de vocês. Eu e o presidente Luiz. Nós vamos e o presidente Luiz. Eu vou fazer a oração. Tudo bem. Senhor Deus, Pai amado, que habita nos céus, nós somos gratos nesse momento, por esse dia. Somos gratos por podermos fazer esse vídeo e passar para nossos irmãos, que eles possam entender e compreender o propósito do amor que tem por Jesus Cristo. Que possamos entender as coisas que devemos fazer aqui na terra e um dia estar na presença do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família, a cada jovem e ser abençoado pelo Senhor. Possamos exercer a fé e um dia estar na tua presença, na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha o que acontece. Caiu. Tirou um, caiu tudo. Fecha.